Entrevista, porra. Sejam muito bem-vindos a mais um Infelizmente Entrevista. A entrevista do Infelizmente FC, o podcast onde o pior time é o meu. Você já conhece nossa equipe? Thiago Trindade, o gordo safado, apresentador, descarado. Guilherme Colomé, nosso goleiro oficial, camisa 1, 12 e qualquer outro número que ele escolher. Igor Pegado, narrador de rádio FM e AM. E hoje nós temos como convidado Edson Freitas. Edson Freitas é preparador de goleiras do Clube Atlético Paranaense. Só que eu vou pedir para Edson se apresentar melhor, porque eu ficar falando aqui não vai fazer jus a Edson. Então, Edson, conta um pouquinho da gente aqui. Quem é Edson? Qual a trajetória dele? E principalmente, assim, como chegou a essa posição? O que é que você passou? Com alguns clubes que tenha passado, ou se foi só no Atlético também. E a gente tem um negócio do ídolo e do jogador que odeia, mas eu vou pedir só o ídolo por motivos de você trabalhar num clube, né? Boa, boa. Boa noite, pessoal. Boa noite aí, a equipe toda, tá? Eu, para ser bem mais exato, eu sou mais um caso onde tentei a sorte, tentei dar um chutinho por aí, não deu. Então acabei vindo para fora das quatro linhas, né? Então assim, eu comecei muito cedo na base do Paraná Clube, aqui em Curitiba. Tive oportunidades para jogar pelo Malutron, pelo próprio CAP, na época, aí, 10, 11 anos. Disputei o Sul-Brasileiro, né, da categoria infantil, na época era infantil, né, 14, 15 anos. Me machuquei e desanimei. Né? Teve um episódio aí com meu pai que acabou não me apoiando na época e eu acabei desanimando do futebol. Fui jogar vôlei, fui jogar vôlei, verdade. Comecei como saída de rede, passei para levantador e como todo bom goleiro, não adianta, a gente quer levar bolada. Fui para líbero. Me destaquei um pouquinho para líbero, em líbero ali quase fui para Portugal e acabei desistindo também, falei, poxa, não vou. E entrei no futebol 7, né? Entrei no futebol 7 na época, isso agora colocar aí 98, mais ou menos 99. Entrei no futebol 7, joguei pelo Rio Branco de Paranaguá, pelo Maringá, no futebol 7. Disputei algumas competições aí dentro do Brasil, Copa do Brasil, Brasileiro, Paranaense, jogamos a Copa Sul, né? E a idade foi pegando, eu não estava conseguindo manter os treinos, eu falei, poxa, vou virar outra área do futebol. E aí eu conheci o Marcão, preparador de goleiros na época do Sub-17 do Atlético. Ele tinha uma escola de goleiros e a gente comecei a treinar com ele lá e ele, por causa das viagens, não estava conseguindo manter a escola. Eu falei, porra, deixa que eu vou manter esse negócio aí. Né, com uma experiência aqui, um pouco ali, e estuda um pouco, e troca ideia com o pessoal que conhece. Eu falei, é isso daí. Porque dentro de Curitiba, ainda, a preparação de goleiros é algo muito carente. Se você for para qualquer outra cidade aí do Brasil, especialmente Nordeste e Santa Catarina, são lugares onde que a preparação de goleiros você encontra até em campinho de terra. Os meninos estão treinando até em campinho de terra ali. Os meninos não têm preguiça, não. Mas ainda aqui em Curitiba ainda é muito carente. Né? E para quem dá essa preparação, ainda os valores são muito altos. E eu não encaro isso como um custo, eu encaro isso como um investimento. Então não é todos que às vezes têm condições de fazer esse investimento. Então eu trouxe essa preparação de goleiros com um valor bem mais em conta. Né? O que os caras cobravam por hora aula, a gente colocava aí por mês, que era um valor simbólico, só pelo amor à posição. Isso há 6 anos atrás. 6 anos atrás. E aí a gente foi várias quadras e tal, até eu chegar no Paraná Fut 7, tanto no feminino quanto no masculino. Tive meu nome ventilado para assumir uma das categorias da base do Paraná mesmo, que era ali o 10, 11, 12, mas por alguns motivos financeiros aí acabou não acontecendo. E final do ano passado, uma das atletas que fazia parte do elenco do Paraná Fut 7 comigo, que é a técnica Vantresa, iniciou nesse projeto lá do feminino e falou assim, vamos embora.
vamos comigo lá. Então, hoje, profissionalmente, é o meu primeiro clube profissional onde que eu estou trabalhando, né? Estou bem novo aí na, na, na área, né? Em questão de clubes profissionais, mas estamos com vontade. Estamos com aquela pegada, né? Então, essa é um pouquinho. Ah, e detalhe, se você chegar em Curitiba e perguntar por Edson Freitas, que eu falo é o nome civil, você não encontra, mas perguntar como Edson Sopa ou somente Sopa, aí você me encontra. Muito bom. Mas para motivo da entrevista, eu vou deixar o nome civil para a gente poder divulgar, mas é bom saber. Uhum. Pegar um dia eu procuro para Edson Sopa. E assim, Edson, a gente tem aquelas coisas lá, o futebol feminino, isso, aquilo, não é tão atrativo, sei lá o quê, tem que mudar tamanho de gol, tamanho de campo e tal. E sua visão de quem trabalha diretamente, o que é que você pode opinar sobre? Assim, a, dentro do Brasil ainda tem uma carência muito grande, né? Mas se você for aí fora, pegar a parte da Europa, cara, o trabalho que é feito na base já, você pega ali as meninas já na base de formação, 12, 13, 14, para subir. Você pode ver os próprios Estados Unidos. Hoje nos Estados Unidos, você chega lá, você vê às vezes muito mais meninas treinando em campinho e tal, e procurando faculdades do que homens, né? Hoje ali a preparação e a formação é muito grande. Dentro do Brasil ainda é muito carente. Tanto é que a gente tem quando a gente encontra algumas meninas aí, você vê que elas não tiveram base nenhuma. Elas têm 20, 21 anos, se profissionalizaram aos 16, mas não fizeram base. Começaram ali jogando com meninos na rua, apareceu uma oportunidade num clube ou outro ali, e porque elas conheciam um pouco do futebol, tinham uma habilidade ou outra, não, beleza, chama e vem se profissionalizar. Assina um contrato já de formação, um contratinho de profissional, mas às vezes nem tiveram a base. Então falta a questão do investimento, né, dentro do Brasil. Lógico que isso também depende dos clubes. Muitos clubes hoje mantêm os times devido a participar de algumas competições, porque se não tivesse, os clubes também não estariam investindo tanto, né? Hoje, graças a Deus, ali dentro do Atlético, a gente tem toda a estrutura do profissional, a gente tem toda a estrutura com todos os profissionais do clube disponível, psicologia, nutrição, sabe? Então a gente tem toda a estrutura disponível para o feminino, que hoje, em alguns clubes aí mesmo, da A1, é bem precário. Muito bem. Eu vou aproveitar essa parte aqui e já vou fazer outra pergunta que eu vou fazer mais para frente. No caso de meu clube, que eu torço, por exemplo, o Vitória, a gente tinha um projeto já em 2018, 2019, com a direção antiga do time, o time está na 1, inclusive, e não vou dizer que era igual ao masculino, até porque para hoje no Brasil é impossível, não vamos ficar nessa brincadeira, mas era respeitado, era mostrada a marca e tudo mais. E aí aconteceu, ano passado, a entrada de Paulo Carneiro. Paulo, na eleição, falou: o Vitória é um clube de futebol masculino. Então tem um pouco dessa visão ainda. E aí o que é que ele fez? Competiu o brasileiro, já estava com o time montado, dispensou o time, como não era obrigado a participar do Campeonato Baiano, não participou. E aí esse ano ele colocou as meninas do Sub-16 para jogar o brasileiro e obviamente está refletindo em campo. E aí, como alguém que trabalha na área, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso aí. Primeiro, o que eu considero um desrespeito às meninas que estão jogando, e até o próprio clube, que é o único clube do Nordeste hoje na 1 do Campeonato Brasileiro. É complicado, como eu falei, isso depende para o futebol feminino ser valorizado, depende do clube, né, em si, fazer a parte dele, valorizar. Infelizmente, nós temos algumas situações ainda que o pessoal tem esse preconceito com as meninas, esse próprio desrespeito que você falou. Tem a questão, poxa, se você for pegar hoje aí um atleta profissional, né, de um clube que seja, às vezes,
até de uma segunda divisão, dependendo do clube de segunda divisão aí do brasileiro, o salário mensal do cara paga a folha salarial do mês das meninas. Então tem muito isso. Então é complicado, sabe? Hoje tem meninas que trabalham ali com ajuda de custo para ir e voltar do treino, uma ajuda no aluguel, uma ajuda no combustível. Então, cara, enquanto não mudar essa visão de empresários e clubes, vai continuar esse desrespeito com as meninas. Se você for pegar na A1 ali, a gente coloca aí o clube dos 8 ali, que estão nas 8 primeiras posições da tabela. Pega ali Corinthians, São Paulo, Santos, Santos, Palmeiras, pega o Kinderman, pega clubes nesse porte, eles estão dando estrutura para as meninas crescerem. Outros, é como você falou, só colocaram para disputar algumas competições do masculino. Não vou precisar delas agora, cair, porra, dispensa todo mundo. Daí que vai lá, precisa colocar para jogar, igual mesmo você falou, você pega ali o Sub-16. Pô, tem a Dudinha ali, eu gosto muito do futebol da Dudinha, que é do próprio Vitória ali. E ela é um destaque, mas não são todas. Então, você colocar numa competição A1, meninas sub-16, e pegar as meninas cascudas, que já rodaram às vezes o mundo aí, pega a Cristiane, que já fez o que fez pela seleção, rodou, e colocar de frente a frente, cara, eu falo que para queimar a marca, né? Queimar o clube, na minha visão. Muito bem. Vou abrir aqui para a bancada. Colomé, o convidado é seu, então a primeira pergunta da bancada é sua. Pode ir falando. Bom, muito primeiramente, boa noite, né, para o nosso entrevistado. Para mim é muito especial porque esse cara me treinou, eu conheço o cara pessoalmente. Para mim, falar do Sopa é chover no molhado, nós ia passar aqui 20 minutos falando das qualidades dele e zoando os defeitos dele também, porque o cara tem poucos defeitos, mas o cara é foda, o cara é uma pessoa sensacional. Mas vamos falar de coisa boa. Uma questão que eu lembro dele muito dos nossos treinos é que a gente às vezes falava algumas coisas e como goleiro a gente já não pode falar essa minha defesa, essa posição foi no reflexo, esse movimento aqui, o cara usa um termo que a gente não pode mais usar, exatamente porque ele tá dando risada. Aí eu queria perguntar, Sopa, o que você vê assim nos jogadores ou até na própria imprensa, um termo que usam para o goleiro que você não gosta, assim, que você vê que poderia ser substituído por algo que é mais verdade? Sabia que quando você falou isso daí, ele tá falando assim, ó, que eu até cornetava muito ele. Quando ele fala assim, porra, eu só peguei no reflexo. Eu falei, porra, reflexo é espelho, pô. O goleiro tem velocidade e reação, né? Reflexo é algo involuntário, pô. Então, assim, eu sei, tem questão de comentaristas, próprios narradores, eles falam reflexo ou frango. Cara, eu acho que o pior que um comentarista, um narrador pode falar numa narração o goleiro frangou, levou um frangaço. Eu sei, faz parte, isso daí é da torcida, mas eu, como preparador de goleiros e como goleiro que já fui também, eu falo, porra, você escutar frango, eu acho que é um desrespeito à posição. A gente falha, como todas as outras posições. Lógico que a nossa falha compete a 1-0 para os caras, 2-0 para os caras, sabe? A nossa falha é gol. Mas se chegar e colocar dessa forma, porra, é frango. Cara, eu acho isso um termo que eu não uso, não gosto. Muitas vezes eu chamei a atenção deles, falando, cara, aqui você não fala que o goleiro levou um frango, aqui você fala que você falhou, que teu colega falhou, mas não que frangou. Muito boa. Igor, o que é que você gostaria de perguntar também? Bom, boa noite, né? Agradecer pela presença aí do Edson. Pô, satisfação, né? Tá conhecendo alguém que tá no clube, né? Que conhece do riscado, jogou, né? Teve base. É aquela famosa história, né? Quando a gente vai brincar, assim, uma bolinha, cara, tem base, não tem base e tal, mas isso aí é da hora, né? E assim, pegando o gancho da resposta que ele deu ao Guilherme, eu não sei se não sei se tu já viste, Edson, o gol do Corinthians, por exemplo, ontem. Uhum.
que tu acha que pode ter acontecido ali, cara, naquele lance com esse teu olhar mais técnico, assim, de toda a jogada? Cara, ali vou colocar em cima do que aconteceu com o Everton. No meu ponto de vista ali, é retorno. Volta aos treinos. Né? Situação de jogo. É uma coisa que eu sempre passei e falava pro pessoal, cara, aqui nos treinos eu tô te dando ferramentas para o jogo. Só que não adianta você estar aqui todos os dias só utilizando as ferramentas da forma que elas, né, que eu tô colocando para vocês, mas você não levar isso para jogo. Então é difícil você pegar, você fica aí, porra, 4 meses parado, sem situação de jogo, aí você volta num derby, já com pressão, né? E ali, para mim, a única falha que eu falo do Everton foi que precisava de mais tempo de jogo. Né? Ali não foi uma falha dele, mas acho que foi só por causa do retorno, cara. Porque não é um gol que ele levaria normalmente. Aquilo seria uma bola de confiança dele. Mas ali é retorno, cara. Eu tô dando treino para alguns meninos aí também, ajudando eles no retorno aí para A2 e A3 de São Paulo. E demorei uma semana, duas, para eles poderem pegar situações que, cara, você vê eles antes da pandemia e agora você fala, ele chegava fácil. Agora não. Então o Everton ontem simplesmente, eu não falo que foi falha dele, foi simplesmente só por causa de retorno, só o tempo de jogo que ele ainda não teve. Muito bem. Colomé, mais alguma coisa que você quer adicionar? Tenho mais uma pergunta, na verdade, assim, voltando um pouco para o tempo que você jogou antes, Sopa. Mesmo que você tenha sido meu professor e tudo mais, eu nunca tive tempo de perguntar isso para você. Que você lembre, assim, na vida, assim, num todo, qual foi o jogo mais difícil, mais marcante que você teve no campo e no futebol 7? Boa. No campo, por coincidência, cara, marcante para mim, foi o dia que eu estava jogando uma Copinha Paraná e eu fui enfrentar o Atlético dentro do CT e dentro do ônibus a gente já estava falando já, os meninos já estavam falando, porra, a gente vai enfrentar o Atlético, a gente vai enfrentar o Atlético, a gente tá ferrado, a gente vai enfrentar o Atlético, estamos ferrados. E, cara, foi 9-0, foi 9-0 aquele jogo, e eu tava com 12. Não, tava com 13 anos, cara. Pra mim, aquilo eu falei, nunca mais eu entro num campo e levo tanto gol assim. Mas era a diferença física, a diferença de tática de jogo, de modelo de jogo, era muito grande, cara. Era muito grande, né? Você pega a estrutura que tinha o Atlético dando para formação e o que você pega aí com igual o Paraná na época, mesmo que fosse a base, não era a mesma coisa. Então, cara, eu falei, nunca mais eu levo tanto gol igual eu levei aquele dia, cara. Tanto gol que eu levei aquele dia. E no Fut7 foi a última Copa Sul que eu disputei, né? A última Copa Sul que a gente foi até quarto colocado lá. A gente ficou em quarto colocado, ficamos atrás só do Metropolitano, do Foz, hoje o Coxa, né? Fut7, o Avaí e a gente em quarto. E foi o jogo de estreia. A gente chegou no. É que o jogo já começou errado, cara. Eu falo assim: a gente chegou no estádio ali, que era no estádio lá de Canasvieiras. A gente chegou para se trocar, colocaram a gente num vestiário. E de repente chegaram e falaram assim: não, vocês não vão se trocar aqui não. Vocês é lá embaixo, aqui vai se trocar o Figueirense. Cara, sem mentira nenhuma, jogaram a gente num banheirinho, 3x3, sem luz, porque o Figueirense era da casa, ia se trocar no melhor vestiário e deixaram a gente no escuro lá, cara. Ali foi aonde a gente falou, não, agora virou a questão de honra. Agora a gente vai ganhar dos caras na questão de honra. E a gente foi para cima dos caras, eles chegaram a abrir 2-0 em cima da gente, a gente virou para 3-2, peguei 2 shootout, viramos para 5-4 o jogo,
e os caras ainda brabo, tentando fazer a gente ser expulso, a gente perder a cabeça, e os caras não achavam mais a gente. Depois que a gente conseguiu virar para 3-2, os caras não achavam mais a gente. Então esse, para mim, foi o jogo mais marcante que eu tive no Fut 7, foi a estreia na Copa Sul, lá contra o Figueirense. Muito boa. Igor, tem Thiago, só para mais fazer uma. o... Não, só para fazer o meio termo assim, pro ouvinte. O Fut 7 é uma modalidade diferente do futebol, tem a maioria dos princípios bem parecidos, mas o shootout é diferente do pênalti. Todo mundo fica atrás da linha da bola, sai um jogador e ele tem um determinado tempo para tomar uma ação e concluir no gol, para tentar fazer o gol. Gol vale a mesma pontuação, a mesma coisa, mas para o goleiro pegar o shootout é tão difícil quanto, porque não é uma bola parada, é uma bola em movimento e com muita dificuldade. O goleiro tem que ser rápido nas reações, sair e cobrir bem a trave. E a trave do Fut 7 também é obviamente menor que a do futebol campo. Para dar um contexto legal, quem procurar os vídeos da MLS nos anos 90 tem muito. Isso, e exatamente. no hockey também tem muito. Então dá para ter uma noção, mais ou menos. Igor, você tem o que mais você gostaria de perguntar? Bom, a respeito mais da metodologia que ele utiliza no treino, né, com as garotas, porque assim, e com os meninos também que ele treina, né, o goleiro, ele costuma não, ele tem uma visão privilegiada do campo, né? Então o goleiro pode passar uma informação para o jogador, para o zagueiro, alguma coisa do tipo, que pode auxiliar na questão do posicionamento, esse tipo de coisa. Se esse tipo de conversa, né, se esse tipo de digamos assim, de dica, né, está inserido na metodologia utilizada no treinamento que não se refere unicamente à questão técnica, de gesto técnico, assim. Olha, Igor, eu vou te falar que assim, hoje o perfil que vem crescendo muito e que o goleiro não conseguir se adaptar é o goleiro ser inserido na primeira linha, que é na linha de criação, né? Às vezes numa linha de 3, numa linha de 4, no primeiro momento, né? Na criação de jogada. Hoje, falando do feminino, as meninas do feminino, elas não têm esse estímulo, às vezes, de fazer essa participação. Então, eu cobro muito elas, né? Toda e qualquer informação que é passada para os atletas de linha, os goleiros são inclusos, nós incluímos eles ali, para eles terem o bom entendimento de toda a jogada, de todo o modelo de jogo, de todo o planejamento, justamente para isso. Quando eles estiverem compactados, eles poderem ter uma conversa melhor com a linha defensiva e poder entender muito mais as jogadas que a Vantressa ela pede. Então, o goleiro hoje, dentro do CAP, no feminino ali, se não tiver um bom entendimento, uma boa leitura de jogo e não conseguir fazer essa participação numa linha de 3, numa linha de 4, na linha de criação, cara, infelizmente não se encaixa, porque é um perfil que hoje vem aumentando e grande. Pô, você pega acho que, se não estou enganado, o Felipe Alves, que é do Fortaleza, se eu não estou enganado. Ele mesmo. Cara, aquilo ali, e isso é um modelo de jogo, o cara jogando na linha de 3, praticamente na linha de meio campo, entendeu? E hoje, para você pegar, se você não tiver um estímulo desde a base para o goleiro jogar daquela forma, não existe, cara. Então, isso vem crescendo, e ele vem adquirindo com o passar do tempo, cara. Ele não era assim. E esse é o perfil que hoje o futebol brasileiro está começando a adotar em muitos clubes. Tem hoje um dos goleiros que eu tenho ajudado aí nesse momento de retorno da pandemia aí é o André Agenor, jogou no Açu ano passado, está tentando voltar aí ao mercado e ele já foi contratado em alguns clubes justamente por saber trabalhar bem com os pés e fazer essa linha de criação. Ele é como se fosse um camisa 10 jogando lá atrás, né? Vendo todas as jogadas, como vocês falaram. Tem toda a visão. Então, ele que vai determinar se ele vai sair numa bola curta, vai sair numa bola vertical, se ele vai meter uma cavada ou vai colocar aquela bola longa para uma disputa lá na frente. Então, hoje, se o goleiro ele não tiver entendimento de jogo,
do modelo de jogo e como fazer essa criação, infelizmente hoje ele começa a ficar deslocado do mercado. Muito bom. Deixa eu aproveitar aqui. Um colaborador nosso, Richard, mandou uma pergunta aqui, ó. Hoje em dia existe a tendência de goleiros que sabem jogar com os pés. Um exemplo, o goleiro Ederson do Manchester City. O próprio Guardiola tinha escolhido o Bravo no lugar de Hart, na época, por essa tendência. E tem treinador, que foi o que eu acabei de falar, né, que prefere goleiros com essa habilidade, buscando um atleta com essa característica. Um outro exemplo foi Sampaoli, na época de Santos, que escolheu o goleiro Everson no lugar do goleiro Vanderlei, que o Vanderlei é melhor embaixo das traves, mas Everson tem essa habilidade. Então, na sua opinião, hoje em dia, o goleiro tem que realmente ter essa habilidade de saber jogar com os pés, ou seria um plus, um extra? O principal tem que ser debaixo da trave, e saber jogar com o pé é interessante, mas não necessário. Essa é uma pergunta que vai muito da forma que o técnico quer jogar, do modelo de jogo do clube. Tá? Se você pegar, vou dar o exemplo que ele colocou, Ederson. Né? Para o Guardiola, o Ederson é um goleiro de linha normal. O Ederson não é somente um goleiro, ele faz parte da criação. Ele faz. Se você pegar alguns lances dele, cara, ele, além de ter a potência que ele tem nessa batida longa, ele tem uma precisão em bola cavada, em bola verticalizada ali, que cara, é absurdo. Então, o Ederson, na visão do Guardiola, é um atleta de linha. Ele tem luva ali para quando a bola chegar na área. Mas para ele, o Ederson é um jogador de linha. Se você pegar alguns goleiros da Itália, por exemplo, vamos pegar do Atalanta, agora não me recordo o nome do goleiro do Atalanta. A saída de bola deles, ele só dá o pontapé inicial e volta para a linha do gol, e os dois zagueiros ficam praticamente dentro da área, um volante aproxima para fazer toda essa triangulação, tentar fazer uma superioridade numérica, um exemplo. Mas ele não utiliza tanto o goleiro para a primeira fase de construção. Então vai muito do modelo de jogo que o técnico quer colocar no time, do que ele tem como certo para ele. Então hoje, como eu falei, tem goleiros que são contratados justamente por isso, mas tem outros que é diferente. O Everton mesmo do Palmeiras, o Cássio, não são goleiros tão bons, não são tão goleiros tão bons com os pés, mas eles pegam e são determinantes debaixo das traves. Então vai muito do modelo de jogo de cada técnico, né? Muito bem. Colomé, venha com mais uma pergunta. Eu sei que você está se coçando aí para perguntar muita coisa. Não, essa pergunta vai ser um pouco mais tranquila. Quando se pensa na posição do goleiro, a primeira coisa que se pensa são nas defesas, né? E para fazer as defesas, hoje em dia é muito necessário ter luvas. E aí a minha dúvida é o seguinte, assim, o pessoal que é de fora não consegue entender muito qual a importância da luva, algumas diferenças básicas, como é que ela é, por que ela tem uma borracha, que a borracha gruda, a borracha não gruda. E eu queria que você explicasse o básico que você pudesse, só para o nosso ouvinte entender por que são importantes as luvas, e que você desse um exemplo de uma luva que você gostou muito de usar, que você recomendaria para qualquer goleiro usar. Eu vou falar uma situação que eu tinha muito, questão de luva comigo, mas de 2 anos para cá eu falei, a luva é só um acessório. Se você não tem técnica, você pode gastar 1.000 conto numa luva e ela não vai resolver teu problema. Se for o caso, ela é capaz de te atrapalhar, né? Então, primeiramente, você tem que refinar a sua técnica. Você tem que ter uma técnica muito boa, tá? Tem alguns treinamentos que eu já fiz, que eu gosto de tentar desenvolver isso daí, que às vezes eu faço o goleiro treinar até sem luva. Principalmente bola de punho, coisas assim, que é para ele refinar a técnica dele, para ele entender que a luva é somente um acessório. Porém, lógico, você tendo uma técnica boa, a luva vai te ajudar mais ainda, é um plus. Tem luvas, goleiros gostam de jogar com luva com pala, que é para evitar, goleiros que já têm uma tendência às vezes de torção de dedo, para evitar que o dedo vire, luvas com
com 6 milímetros de látex, né, que vai te ajudar a ter uma absorção de impacto maior. 4, que às vezes o cara quer um contato melhor com a bola. Eu sou um que quando eu jogava, eu gostava com uma palma ali com pelo menos uns 5 milímetros de látex, para mim ter um contato melhor, com corte negativo e a bola um pouco mais a luva um pouco mais justa na mão. Não gostava de jogar tanto com tala. Uma marca que eu usei e que eu recomendo, isso não pro... Eu não vou falar que dá para você usar no futebol 7 por causa das borrachinhas que desgastam muito a luva. Se você não souber cair com ela, se você não souber levantar com ela, você perde a luva em 3 semanas. Mas eu recomendaria a Celso, uma luva que o Schumacher usa, né? O pai dele também usava. É uma luva que eu usei, cara, no futebol 7, chuvão, do jeito que a bola vinha, ela grudava ali. Né? Uma luva muito, muito boa. Isso para quem consegue ter uma técnica legal. Agora, se você quer jogar colocar aí futebol 7 que seja, e você quer uma luva resistente, mas que tenha um bom grip, para te ajudar no encaixe melhor, você pode estar usando, sei lá, uma Viata da vida, que vai conseguir te ajudar nessa parte. Mais alguma pergunta, Colomé? Deixa eu aproveitar logo você. Mais uma pergunta que eu queria fazer é só para o conselho que você deixa para jovens goleiros que querem entrar no futebol e tudo mais, e para pessoas que querem entrar no mercado como preparador de goleiros. Quais conselhos você tem para deixar para cada um? Cara, para os jovens, primeiro, se você não tem amor à função, à posição, cara, vai ser difícil você conseguir ter um destaque maior, cara. Porque você tem que, para nós goleiros, né, é como eu falei há um tempinho atrás aí na entrevista, que se a gente falhar é gol. Infelizmente é assim. Uma falha nossa, a gente vai ficar lembrado por um bom tempo. Então, cara, você tem que ter amor para você poder superar isso. Trabalha. E queira sempre estar próximos aos grandes, aos bons. E quando estiver perto deles, cara, observa, aprenda, suga o que você puder, cara. O que você puder. Porque hoje, eu vou dar um depoimento que a gente ouviu, né, do próprio Lúcio, ele falando, poxa, ele quando era moleque, ele falava assim, me colocavam na escola que eu estudava, me colocaram para aprender francês. Ele falou assim, cara, quando que eu vou usar francês na minha vida? Ele foi pro Lyon, e ele não aprendeu francês na época que ele podia. Entendeu? Então, cara, passou, você tá perto dos grandes, velho. Cola do lado dos caras, suga, trabalha igual os caras, tenta estar no mesmo nível que eles. Tá? E não esqueça a parte mental. Para nós, é fundamental isso. Você ser forte mentalmente. Tá? Forte mentalmente. E para os preparadores de goleiros, cara, é difícil falar, cara. Eu falo, às vezes o cara era atleta de linha, quis se tornar preparador de goleiros, cara. Eu acho que você tem que, pelo menos, vivenciar um pouco a profissão. Você tem que vivenciar um pouco a função. Se você não vivenciar um pouco, não tem como você tentar ensinar, sei lá, você tentar passar alguma coisa se você não vivenciou. Tanto é que em alguns momentos eu vou passar algum treino e eu falo assim, tá, agora eu falei o que vocês vão fazer, vivencia um pouquinho ali, aí a gente vai para o trabalho. Vai lá, vivencia. Porque se você não tem um mínimo de noção, é complicado. Você fala, vou ali ser preparador de goleiros. É só chutar bola. Não, cara. A gente está com o notebook embaixo do braço, a gente está com o tablet embaixo do braço, a gente está com um livro, a gente está conversando com outros preparadores de goleiros, a gente está em curso, a gente está em seminários. Toda hora, cara, tem alguma coisa nova no mercado rolando. Então, não é simplesmente só chutar bola. É planejamento, é estudo, é dedicação e amor. Senão, não vai. Muito boa. Igor, tem mais alguma pergunta? Eu queria saber
o ídolo, né, do Edson. Se tem um goleiro assim que ele. Pois é, eu perguntei lá no início, a gente não ouviu realmente. Precisa se prender a um só, não. Se você quiser citar alguns, esteja livre. Cara, olha, eu vou falar assim. Ídolos para mim. Eu tenho dois que eu falo para mim que são acima da média, assim. Acima da média. São Marcos, né? O Marcão, para mim, cara, é espetacular. E depois que você conhece mais a história dele, aí você fica mais fã do cara, né? Mas por tudo. Júlio César, cara. O que ele fez, a história que ele teve, cara. Eu falo que esses dois, para mim, são absurdos, cara. Absurdos. As defesas que o Júlio fazia na Internacional, cara. Sei lá, como a gente fala, não cabe no gibi, né? Não cabe no gibi. E eu acho que, assim, de ídolos mesmo, só esses dois. Atualmente, eu gosto muito do Ederson. O Colomé sabe disso. Eu gosto muito do Ederson. Ele é um goleiro agressivo, um goleiro arrojado. Ele é um goleiro que ele falha, às vezes, na vontade de acertar e por ele tentar ser decisivo. Então, muitas vezes ele falha só por ser agressivo demais. Mas eu ainda tenho ele hoje como, para mim, um goleiro assim que ainda olha assim e fala assim, porra, esse dá para tentar seguir os passos aí. Muito bem. Eu vou fazer uma última pergunta aqui e a gente vai encerrar, então. Digamos que eu seja um adolescente, alguma coisa assim, 12 anos, estou querendo começar a treinar. E assim, vou treinando, tenho a expectativa, estou sendo bem assessorado, mas se eu chegasse para você e falasse, eu queria o conselho de alguns goleiros, uns 3, 4 goleiros, que você me diga assim, que são as mecânicas que você mais gosta de ver, mais gosta deles atuando. Você falou que Ederson é um goleiro que você gosta muito. Uhum. Se eu te pedisse isso aqui agora, que goleiro você aconselharia pegar, olhar vídeo no YouTube, ver a mecânica para tentar aperfeiçoar, no caso? Santos. Santos, goleiro do Atlético. Cara, o Santos é um goleiro que ele não é espalhafatoso, ele torna o difícil se tornar simples. Ele é um goleiro que ele assim, eu posso falar de clube, fora a personalidade dele, que é humilde demais, um cara, sei lá, muito, muito humano, assim, muito pessoa. Ele tem uma técnica, ele se refinou de uma forma que, às vezes, bolas que você vê que os caras vão tentar direcionar, vão espalmar, cara, ele cai com ela como se, tipo, a gente fala assim, agora chega na nega ali e leva ela para cama, sabe? Ele é um goleiro que é acima da média, cara, trabalhando com os pés, posicionamento, mapeando a área, ele fazendo a leitura da jogada do adversário, coberturas, interceptações, cara, ele é acima da média. Hoje, se me perguntassem qualquer um, fala assim, quem que você fala para mim para olhar, para aprender um pouco, é o Santos, cara. É o Santos. E quando a gente vai no estádio, cara, você vendo ele próximo ali, ele em jogo, cara, que quando você vê na televisão, você só consegue ver lances de quando a bola já está praticamente dentro da área ou próxima, mas para quando a gente vai no estádio, que a gente consegue ter a oportunidade de ver ele, quando a bola, a jogada está sendo construída, você vê toda essa movimentação dele, sem comentários, cara. E não é puxa-saquismo do clube, não. É verdade, cara. É verdade. O Santos ele é diferencial. Muito bem. Edson, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela participação. Foi muito bom e para uma pessoa que, por causa do tamanho, tinha que parar no gol, é sempre interessante ouvir que realmente tem posição. Colomé, Igor, obrigado pela ajuda aqui. Edson, quer deixar alguma rede social para quem quiser seguir, quem quiser acompanhar? Cara, tem lá, eu só deixo no... Eu ia só, na verdade, eu ia fazer a última pergunta só da parte social, porque essa história é legal. Essa história, tenho certeza que ele vai gostar de falar, porque essa história tem bastante a ver com o crescimento dele. Tem um cara que treinou conosco, um menino que treinou conosco, sempre foi muito bom,
jovem, e às vezes não ia muito bem no treino, não era muito dedicado, mas o menino era bravo, o menino sempre foi bravo. Edson pegou ele pela mão e falou assim, ó, vou te dar o caminho das pedras, vamos treinar eu e tu, puxado. E o menino apanhou, mas cresceu. Hoje esse menino tá num clube do Sudeste, pra dizer, o menino tá no Santos. Tá bem, tá na base, tá treinando. E o lado social que eu ia perguntar é o seguinte, como o professor se sente quando ele vê um pupilo dele mudando de vida, assim, alterando a parte social dele, assim como as meninas que estão no Atlético, você acaba mudando constantemente a vida delas, treinando e proporcionando a elas uma situação melhor. Ah, cara, eu vou falar para você que não tem coisa que pague. Bem, o Colomé sabe um pouco da minha história, acompanhou um pouco ali, ele sabe que eu não digo muito para coisas materiais, mas que eu puder fazer para as pessoas, às vezes mesmo quando elas nem querem que eu faça, eu vou lá e faço. Porque eu não sei, cara, eu não consigo ficar sem tentar ajudar alguém. E quando eu vejo que, de certa forma, eu consegui direcionar ou conseguir fazer parte da história daquela pessoa, que ela teve um crescimento, que ela teve uma mudança de vida, cara, para mim não tem coisa que pague. Por mais que daqui 20 anos ele nem lembre o que quem sou eu na vida dele, sei lá, sabe? Mas a mensagem que às vezes ele deixa agradecendo, cara, para mim é uma coisa que eu levo para a vida, cara. E aproveitando que o Colomé comentou esses dois pontos, são duas coisas que me deixaram muito marcantes, vou falar bem rapidinho. Esse menino que ele estava falando, foi acho que foi o segundo treino dele, ou a segunda semana de treino. Segunda semana de treino que ele acabou fazendo um treino no CT lá, e ele tinha muita dificuldade, ele tem 1,94 m, se eu não estou enganado. Ele tem 16 anos, 1,94 m. Ele é maior que o Cássio, para você ter uma ideia. E ele tinha muita dificuldade de chegar em bola rasteira. Dificuldade demais. E quando chegava nele, era só bola rasteira. Eu sabia que na bola alta ele ia chegar. Ele tinha envergadura para chegar em bolas absurdas, mas rasteiro, cara, ele não chegava. E desde os 12 anos deles até os 15, 16, que ele começou a ir para fora para tentar a sorte mesmo, eu peguei muito no pé dele nessa parte. Aí na segunda semana de treino dele, o preparador fez o exercício, montou o trabalho, e ele tinha que fazer 6 bolinhas. Toca numa trave, rasteira na outra. Toca numa trave, rasteira na outra e tal. E ele fez e caiu com todas, inteiro. Quando ele levantou, que ele olhou para trás, o Sampaoli estava atrás dele, de braço cruzado. Ele terminou o treino, ele me ligou, cara. Ele me ligou agradecendo. Falei assim, olha, eu xingava naquelas bolas que você gritava comigo para me levantar e fazer de novo. Eu falava, agora cai e levanta, cai e levanta. O goleiro é feito para cair e levantar. E ele ficava bravo comigo, ele ficava putaço, saía chutando bola, tudo. Mas aí, tipo, o cara te liga e te agradece dessa forma, não tem coisa que pague. E outra, quando eu parei com a minha escola, com esse projeto da preparação de goleiros aí, do ES12, um menino, eu falo menino porque para mim todo mundo é menino, um rapaz, 46 anos, chegou há 2 anos para fazer o treino com a gente ali, não sabia fazer uma queda, se machucou, voltou, e ele nunca gostava de fazer, não gostava de fazer atividade física nenhuma. Aprendeu a gostar dos treinos de goleiro. Hoje, quando eu tive que sair, abandonar o projeto, ele abraçou o projeto, assumiu, tá hoje aí dando treino, né? Montou uma equipe, e ele fala para mim, eu não gostava de fazer atividade física. Hoje ele faz funcional, está tentando fazer academia e está com o projeto de preparação de goleiros. E me ligou agradecendo isso. Então, essas são coisas que não tem dinheiro que pague, cara. Eu só sinto orgulho de fazer parte da história. Não quero méritos, só fazer parte da história. Muito bom. Então vamos encerrar agora. Edson, você quer deixar alguma rede social para quem quiser te seguir? Cara, só... Eu não frequento muito o Facebook, então não deixo, mas no Instagram, Edson Sopa, tá lá, Edson Sopa,
E ES12. ES12. Tá lá no Instagram também, tá? Então, essas são as duas redes sociais aí que eu tenho, que a galera pode me achar. Muito bem, então. Podem seguir Edson nas redes sociais, sigam Igor Pegado, sigam GB Colomé, sigam Thiago.Trindade90 no Instagram, Thiago Trindade90 no Twitter, sigam o Infelizmente FC, se procurar Infelizmente FC, acha a gente nessas duas redes sociais. Nos sigam também na sua plataforma de streaming favorita, no YouTube, ativa o sininho e lembre-se sempre, Infelizmente FC, o pior time é o seu. Valeu, galera. Boa noite.